No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo tenebroso e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Quem quer ficar firme? Irmãos, eu começo com a afirmação que diz que a oração é o fôlego da vida espiritual. A oração é o fôlego da nossa vida espiritual. De maneira que sem oração, de maneira que sem esse revestimento espiritual, nós não teríamos vida. Eu posso refletir com vocês em uma questão bíblica da criação de Deus, e eu gostaria que você olhasse para esta pessoa que está do seu lado. Olhe para essa pessoa do seu lado, de cabeça até os pés, porque olhando para esta pessoa que está do seu lado, você está contemplando a imagem e semelhança de Deus. Deus, quando criou o ser humano, meus irmãos, em uma relação trinitária, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, compartilhando atributos com o ser humano, compartilhando atributos morais de sua pessoa com o ser humano. Isso eu estou dizendo, meus irmãos, porque biblicamente nós entendemos que o ser humano é a coroa da criação de Deus. O ser humano, o homem, a mulher, é a coroa da criação de Deus. E Deus, fazendo o homem à sua imagem e semelhança, reflete, meus irmãos, também uma característica divina. Assim como Deus é um Deus triuno, assim como nós defendemos a doutrina da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, em uma só pessoa, em dispensações diferentes, da mesma maneira, Deus fez o ser humano e deu uma característica chamada tricotomia. Deixa eu traduzir isso aqui para você entender, porque faz parte dessa mensagem. Quando Deus criou o ser humano, colocou a característica tricotomia, isto é, deu-lhe um corpo, uma alma e um espírito. Da mesma maneira que Deus se reflete em três dispensações: o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sendo um só. Da mesma maneira Ele assim nos fez, corpo, alma e espírito. Para você entender que eu não estou pregando heresia, a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O escritor aos Hebreus prossegue dizendo: e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ou seja, ele coloca aqui, meus irmãos, refletindo esta tricotomia humana, dizendo que a palavra de Deus é tão poderosa que ela invade todo o nosso ser, não apenas as juntas e medulas, isto é, não apenas o corpo físico, mas ela vai além, ela vai na alma, ela vai no espírito do ser humano. Esta palavra nessa tarde, meu irmão, esta palavra nesta tarde, minha irmã, é tão poderosa que ela vai invadir não apenas o teu coração, mas ela vai entrar na tua alma, ela vai entrar no teu espírito e vai produzir a vontade de Deus na sua vida e vai gerar. Portanto, meus irmãos, assim como o nosso corpo humano tem as suas necessidades para se manter vivo,
tem as suas necessidades físicas, tem as suas necessidades. A nossa alma e o nosso espírito também tem as suas necessidades para se manterem ativos, tem as suas necessidades para se manter vivo. E Paulo ele expressa muito bem isso, meus irmãos, nessa carta que ele escreve aos Efésios, porque muitas pessoas dão grande ênfase às suas necessidades físicas, aos seus interesses físicos. Muitas pessoas dão grande ênfase às suas necessidades humanas, aos seus interesses humanos, esquecendo as necessidades espirituais, esquecendo que a nossa vida espiritual está em uma guerra contra o inimigo. Muitas pessoas, meus irmãos, estão por dar tanta ênfase aos seus desejos físicos e humanos, que correm para lá, correm para cá, atrás de bens materiais. Isso eu não estou pregando contra bens materiais. Você tem a sua necessidade física, tem, isso é cabível. Todavia, o que eu estou dizendo aqui, todavia o que o Espírito de Deus nos fala nessa tarde, é que nós também temos uma alma e nós temos que prestar conta com ela, com Deus. Todavia o que o Espírito Santo está dizendo aqui nessa tarde, é que você tem um espírito, e esse espírito está em guerra contra Satanás, está em guerra contra o inimigo. E se você andar vacilante, e se você esquecer da sua vida espiritual, o adversário da sua alma vai tragar a sua alma, vai vencer o teu espírito. É por isso que Deus te trouxe aqui nessa tarde, para falar por esta palavra, que Ele quer fazer você vencer o inimigo, que Ele quer te dar vitória, Ele quer fazer você vencedor, não apenas vencer nas questões naturais, não apenas te dar vitória em suas questões naturais, não, mas Deus nessa tarde tem um interesse em te dar a vitória espiritual, em te dar a vitória na alma, em abrir os céus e abençoar a tua vida espiritualmente. Quem dá glória a Deus aí? Quem dá glória a Deus aí? Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele expressa muito bem esta necessidade espiritual. Ele expressa muito bem as nossas necessidades com o nosso espírito que Deus assim nos deu. E para nós entendermos melhor, eu quero contextualizar um pouquinho, meus irmãos, esta carta de Paulo aos Éfesos, a igreja de Éfeso, a região dos Efésios, porque ali estava uma igreja, meus irmãos, poderosa em Deus. Ali estava uma igreja que o apóstolo Paulo ele tinha um senso e um carinho por aquela igreja, porque em Atos nós entendemos que esse mesmo Paulo, o apóstolo Paulo, ele pastoreou essa igreja num período de 3 anos e meio. Agora você imagina ter o apóstolo Paulo como seu pastor. Imagina aí, meu irmão. Imagina aí, minha irmã. Apóstolo Paulo como teu pastor. 3 anos e meio. O homem é... Se você não anda na linha, está entregue para Satanás. Tem essa com ele não. Só que a vida de pastor prossegue, de apóstolo prossegue, aqui e ali, aqui e ali. Pastor William sabe muito bem, pastor Antônio sabe muito bem, aqui, ali, ali, aqui, levando o evangelho. E assim Paulo prossegue. E quando Paulo ele vai escrever esta carta, meus irmãos, ele está na sua primeira prisão em Roma. Ele está enfrentando uma prisão. E ele vai, aproveita a oportunidade que está ali, ele vai escrever uma carta. E a Tíquico que leva esta carta àquela igreja, Paulo ele escreve esta carta com muito carinho, com muita afeição por aquela igreja. Porque nós observamos que nas demais cartas que ele escreve, nas demais cartas existentes aqui, ele começa exortando as igrejas, ele começa exortando uma igreja aqui, ele começa exortando outra igreja ali,
Mas quando ele escreve esta carta de Éfeso, ele não apenas começa exortando, mas ele vai expressar louvor a Deus por aquela igreja, levantando as mãos aos céus e dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual abençoou vocês com todas as bênçãos, sabe aonde? Espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E esta carta, meus irmãos de Éfeso, ela é considerada como a carta do terceiro céu, pois ela sobe de nível de uma maneira tão grande, pois ele começa mostrando a depravação total, a ruína do pecado, e ele se eleva, meus irmãos, até as alturas da graça, até as alturas da redenção em Cristo Jesus. Ele começa, meus irmãos, apontando o estado de ruína que o ser humano estava, o estado de ruína, a morte espiritual que o pecado otorgou na vida do ser humano. Mas ele não para por aí, porque ele vai mostrar o efeito da graça de Cristo na nossa vida. Ele vai mostrar o efeito da graça de Cristo no vale, porque nós estávamos no vale da sombra da morte, nós estávamos na sepultura. A nossa vida espiritual, antes da graça de Cristo, por causa do pecado, foi levada à morte espiritual, mas ele soprou no vale e fez levantar do vale. Mas ele soprou o espírito de vida no vale e nos elevou, meus irmãos, até as alturas da graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque ele diz no versículo 6 do capítulo 2: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o que ele está mostrando aqui. Ele aponta o cenário que nós estávamos no pecado, mas ele diz: a graça de Deus foi tão grande, a graça de Deus foi tão poderosa, a graça de Deus foi tão eficaz, que ela pegou na nossa mão e nos deu um lugar para se assentar junto com Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então é por isso que ela é considerada como a carta do terceiro céu, pois ela se eleva, meus irmãos. E aqui também ela é tão poderosa que nós temos Deus aqui nessa carta. Nós temos Deus, Ele nos ordenando, Ele ordenando a sua igreja, Ele ordenando a nossa vida espiritual, subir passo a passo. É para você subir passo a passo, dar passos firmes, subindo até o maior lugar que o ser humano pode ir. Aonde é? Na presença de Deus. Aqui ele mostra, meus irmãos, a vida espiritual, subindo passo a passo, caminhando passo a passo. E deixa eu perguntar nessa tarde: tem alguém aqui que está caminhando espiritualmente? Levanta a tua mão. Tem alguém aqui que está nessa caminhada? Nós estamos caminhando, meus irmãos, passo a passo, até o mais alto lugar que o ser humano pode alcançar. Sabe onde nós vamos alcançar? A presença de Deus, a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo de Deus. É Deus que ordena por esta palavra: sobe de nível, caminha para o mais alto lugar que o ser humano pode alcançar. Lebandaraias surianderebaias. E essa carta ele divide ela em duas temáticas aqui, meus irmãos. Porque do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai fazer exposição às doutrinas do Evangelho. Aquilo que ele recebeu do Senhor, ele está compartilhando. Conhecimento se torna rico quando é compartilhado. E o que ele recebe de Jesus, ele está compartilhando. E do capítulo de número 4
até o capítulo de número 6, cujo qual nós lemos. Ele vai trazer agora, meus irmãos, a questão prática, a praxis da vida cristã. Isto é, nós podemos resumir esta carta, e aqui adentrar onde eu quero chegar. Ele resume essa carta em uma só afirmação: uma vocação santa exige uma conduta santa. Uma vocação santa existe uma conduta santa. Deixa eu traduzir. Um chamado de um Deus santo exige uma vida santificada. Um chamado de um Deus santo exige, meus irmãos, uma conduta santificada. E é Ele que quer santificar pela palavra, é Ele que quer santificar pela sua verdade, é Ele que quer separar pela palavra, meus irmãos, a nossa vida espiritual santificada por esse chamado. Porque o Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é um Deus santo. Você estava nas trevas, nós estávamos nas trevas, mas um Deus que é santo, um Deus que é luz, apareceu e nos chamou. Vem, filho meu, chamou você pelo teu nome. Ele chamou você pelo teu nome, dizendo: vem, meu filho, vem, minha filha. Tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Das trevas, alamanchonarai, para a sua maravilhosa luz. E agora, meus irmãos, quando Paulo, ele está nesta prisão de Roma, ele está observando o soldado que está vigiando o romano. Ele tinha armaduras para exercer o seu trabalho. Naquele soldado estava um capacete, naquele soldado estava couraça, naquele soldado tinha armaduras, armas, e armas carnais, para exercer o seu trabalho. E observando isso, ele vai trazer lições espirituais. Ele vai trazer, meus irmãos, algumas lições espirituais. Porque olhando para aquele soldado, ele entende, as armaduras dele são carnais, as armaduras dele são geradas por homens, foram formadas por homens, para ele exercer o seu trabalho. No entanto, ele diz, em 2 Coríntios, no capítulo de número 10 e no versículo de número 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e de toda altiveza que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo Jesus. Então ele entende, se as armas dele são carnais, para exercer a sua vida, para exercer a sua profissão, quanto mais o cristão salvo em Jesus tem uma arma que é poderosa, tem armas que são geradas pelo Espírito Santo de Deus. Nessa tarde Deus te trouxe aqui, nós estamos nesta campanha, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Deus está dizendo sim, o inimigo tem arma contra a tua vida espiritual, o inimigo tem laços contra você, o inimigo tem laços contra a tua vida espiritual, mas Deus te trouxe aqui para, por esta palavra que está sendo pregada nesta tarde, Ele te dá força para vencer o inimigo, Ele te dá força para vencer a guerra, Ele te dá força para vencer a batalha, Ele te dá graça e gera força para você vencer a batalha. Aleluia! Quem glorifica a Deus,
Deus está nesse lugar, meus irmãos. E aqui eu entro onde eu quero pregar e já termino com vocês. Mas aqui, meus irmãos, ele mostra neste capítulo que nós lemos, o capítulo de número 6, do versículo de número 10 até o versículo de número 24, melhor dizendo. Ele traz a expressão tríplice da vida espiritual, as necessidades da vida espiritual. E a primeira necessidade que ele aponta é o poder de Deus. Um crente sem o poder de Deus é como uma ovelha rodeada por lobos. Um crente sem o poder de Deus é como uma ovelha cercada por lobos que o querem devorar. Mas agora, meus irmãos, um crente que se reveste do poder de Deus, ele está preparado para vencer o inimigo. Ele está preparado para vencer as batalhas. Ele está preparado para vencer a guerra. Ele está preparado. Um crente que tem o poder de Deus, pode vir qualquer tipo de batalha, pode vir qualquer tipo de guerra, ele está preparado. Aleluia! Porque aqui no versículo de número 10, até o versículo, meus irmãos, do número 14, Paulo ele vai nos admoestando a vestir as armaduras de Deus. Ele vai trazer essa admoestação a se revestir, a como se vestir do poder de Deus, para que nós possamos vencer o inimigo. Meus irmãos, a vida espiritual é uma guerra. A vida espiritual do crente é uma guerra, é uma batalha, é uma luta. E infelizmente, nós vemos tantas pessoas que nesta batalha, nesta guerra travada contra o inimigo, porque eu te esclareço algo: o inimigo ele não está em guerra contra Deus, porque o inimigo não pode lutar contra o nosso Deus. O inimigo ele não está em guerra contra o nosso Deus, porque o nosso Deus está acima de tudo e de todos. O inimigo está em guerra contra a igreja de Jesus. O inimigo declara guerra contra a igreja de Jesus. Mas eu não vim pregar sobre o inimigo, eu não vim falar apenas do inimigo, mas eu vim pregar de uma igreja que quando veste do poder de Deus, quando toma as armaduras de Deus, não tem para o inimigo, não tem batalha que não é vencida, não tem guerra que não é vencida, quando o crente ele se reveste do poder de Deus. Aleluia! E nesta batalha, meus irmãos, nós vemos pessoas que estão tão desatentas. Nesta guerra espiritual, nós vemos pessoas que estão tão, meus irmãos, desapercebidas. Pega um soldado, coloca ele num campo de batalha. Se ele estiver desapercebido, ele vai ser derrubado. E isso é o que está acontecendo nos nossos dias atuais. Pessoas que estão, meus irmãos, desapercebidas. Pessoas que não se revestiram de Deus, e a sua vida tem sido atingida pelo inimigo. E a verdade é que o inimigo não está brincando de ser inimigo. O diabo não está brincando de ser diabo. Meus irmãos, o que o inimigo quer fazer, o interesse de Satanás é colocar o crente num berço e balançar ele até o crente adormecer. O inimigo ele não se cansa de balançar o berço do crente que está adormecido. Quando o crente está adormecido, o inimigo está no lado lá balançando. Ó, o crente adormecido. Ó, o crente adormecido. O inimigo não tem, para o inimigo não tem tempo, meus irmãos, para balançar o berço do cristão que está desapercebido.
ferido, mas Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer: Ele tem armas para você vencer o inimigo, Ele tem armas para revestir você. Se reveste do capacete da salvação, se reveste da couraça da justiça, se reveste da espada do Espírito, se reveste do escudo da fé, se reveste da sandália da preparação do evangelho da paz, se reveste do cinto da verdade, se reveste do poder de Deus, que o inimigo vai fugir de você, o inimigo vai correr de você, vencido, derrotado pelo poder de Deus. Aleluia. Paulo olha para os soldados, ele tem armas carnais. Agora, quando ele olha para o cristão com os óculos da fé, com as lentes da fé, ele vê as armas espirituais, dizendo que elas são poderosas em Deus para vencer o adversário. Essa é a primeira expressão da vida espiritual. Você necessita do inimigo, ou melhor, você necessita do poder de Deus. A tua casa necessita do poder, a tua família necessita do poder, o teu casamento necessita do poder, a tua saúde necessita do poder, a igreja necessita do poder de Deus, porque senão o adversário vai entrar e vai, meu Deus, vai fazer, meus irmãos, ciranda com a nossa vida, vai cirandar em meio ao trigo. Mas se nós revestimos o poder de Deus, nós venceremos a guerra espiritual, nós venceremos a batalha espiritual. O adversário vai ter que correr, o adversário vai ter que sair. Tiago capítulo 4 versículo 7: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Nessa tarde o adversário vai ter que correr, nessa tarde o inimigo vai ter que fugir, nessa tarde o inimigo vai ter que ser derrotado, porque a igreja tem o poder de Deus. E a segunda expressão tríplice, meus irmãos, que nós temos aqui, eu estou tematizando, é a oração. A segunda expressão tríplice da vida espiritual, a segunda necessidade da vida espiritual é a oração. A oração é o oxigênio da alma. A oração é o fôlego da nossa vida espiritual. Sem oração não tem vida espiritual. Pode ter cargo, pode ter liderança, pode ter cargo ministerial, pode ter capa, pode ter terno, pode ter o que for, mas se não tiver oração, não tem vida espiritual. Não tem. Não tem. A oração é o oxigênio da nossa alma, meus irmãos. A oração é o fôlego da nossa vida espiritual. No versículo de número 18 e no versículo de número 19, nós vemos Paulo nos mostrando isso, a segunda expressão da vida espiritual. Ele nos ensina quando orar, como orar e por quem orar. Quando nós temos que orar, meus irmãos? Quando nós temos que orar, meus irmãos? Quando? Em todo tempo. Orai sem cessar. Versículo de número 18 do capítulo de número 6, ele diz: orando em todo tempo. Ele mostra quando orar. Não é orar só quando o negócio aperta. Não é orar só quando o negócio desapertou. É orar em todo o tempo. Assim como você precisa do oxigênio todo o tempo para respirar fisicamente,
Você precisa da oração todo o tempo para respirar na sua alma. Você precisa da oração para respirar espiritualmente. Sem oração não tem vida espiritual. Ele mostra quando orar e ele mostra como orar. Como orar, meus irmãos? Como devemos orar? Capítulo de número 6, o versículo de número 18, ele continua dizendo: com toda súplica e oração no Espírito de Deus. Orar no Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, meus irmãos, que vai impulsionar você a orar. É o Espírito Santo que vai impulsionar o seu coração a clamar, a pedir, a suplicar, a se humilhar diante da grandeza de Deus. Essa é a segunda arma, essa é a segunda expressão da vida espiritual, a oração. Um crente de joelho diante de Deus é um crente poderoso em Deus. Um crente de joelho diante de Deus vence qualquer tipo de batalha. Não tem batalha que não é vencida quando o crente tem o oxigênio da alma. Não tem batalha espiritual que não é vencida. Não tem batalha conjugal que não é vencida. Não tem batalha, não tem nenhuma batalha que não é vencida quando o crente dobra o seu joelho e clama ao Deus de Israel. Nós venceremos. A igreja vai vencer. A igreja Deus e Amor se mantém vencedora porque nós temos essa marca. A igreja Deus e Amor se mantém vencedora porque nós temos esta marca da oração. E é por isso que nós vamos vencendo, meus irmãos, porque essa é a segunda expressão da vida espiritual, a oração. E para finalizar, a terceira expressão tríplice da vida espiritual, nós vemos que é a paz de Deus. Do versículo de número 20, glórias a Deus, até o versículo de número 24, nós vemos Paulo fazendo expressão a vida espiritual com a paz de Deus, dizendo: eu sou embaixador de Cristo Jesus. Porque é uma necessidade, meus irmãos. Essa terceira expressão é uma necessidade. Porque sabe o que Deus tem para a nossa vida espiritual? Paz em meio à guerra. Paz em meio ao deserto. Paz em meio às aflições. Paz em meio às batalhas. É o que o príncipe da paz ele tem para o cristão, e isso é uma necessidade espiritual. Sem a paz de Deus na nossa vida espiritual, nós vamos ser autodestruídos. Nós mesmos, isso mesmo vai partir de nós seremos autodestruídos. Mas com a paz daquele que se chama príncipe da paz, nós vamos prosseguir avantes. A paz em meio ao deserto, a paz em meio às aflições, a paz em meio à guerra, é o que o príncipe da paz tem para as nossas vidas espirituais. Bate palmas que glorifique ao nome do Senhor. Lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo 1, ele diz: portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi justificado pelo sangue aqui? Quem foi justificado pela fé em Cristo Jesus? Pela fé, Abraão foi amigo de Deus. Pela fé, Davi foi um homem segundo o coração de Deus pela fé, porque se dependesse da obra de Davi para ser segundo o coração de Deus, ele seria inimigo de Deus, porque, meus irmãos, ele cometeu alguns pecados contra a família. Deus é o idealizador da família. Ele matou
adulterou e matou, ou seja, já seria inimigo de Deus, mas pela fé ele derrubou o gigante Golias, pela fé ele matou o urso, pela fé ele matou o leão, e pela fé ele teve paz com Deus. Abraão caminhou com Deus. Abraão, meus irmãos, se dependesse dele, ele seria inimigo de Deus, mas como ele teve a fé, ele foi justificado pela fé. Sendo justificado pela fé, Abraão tinha paz com Deus, e por isso foi amigo de Deus. Por isso, meus irmãos, se nós tivermos a paz de Deus na nossa vida, nós vamos ser segundo o coração de Deus. Se nós tivermos a paz de Deus na nossa vida espiritual, nós vamos ser amigos de Deus. O inimigo tem todas as suas armas e os seus laços, mas se você tiver essas três expressões tríplices, essa expressão tríplice da vida espiritual, nenhuma arma do inimigo vai tocar em você. Nenhuma arma do inimigo vai ser poderosa contra você, mas as nossas armas serão poderosas em Deus para vencer o inimigo, para dizer para Satanás: sai daqui, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque o meu Deus é maior. Amém? Quem recebe esta palavra, levante as suas mãos.